Amém? Irmãos, nós estamos com a Dorothy, nossa missionária, gerente de ação social da Convenção Batista Mineira, que vai estar ministrando essa manhã sobre gratidão no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ela tem a palavra, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor vindo da Dorothy vai impactar cada coração neste lugar e também na mensagem que vai ser transmitida, ó Deus, para milhares de pessoas através do nosso canal. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor, obrigada. Bom dia, irmãos. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Pastor, é surpresa para mim essa palavra, porque eu encontrei com a Rúbia na segunda-feira e disse para ela: Rúbia, me leve para a igreja com vocês, porque eu vivo na estrada. O meu altar de oração, a minha tenda de oração é o carro. Enquanto eu vou dirigindo de uma cidade a outra, eu oro, eu choro, eu grito com Deus. Esse é o meu momento de intimidade com Deus. Então, isso acontece muito, porque eu vivo na estrada. Mas eu sinto falta da igreja, onde eu me congrego, onde eu participo dos trabalhos, onde eu vejo os irmãos. Eu tenho o lado de ver muitos irmãos, de estar em muitas igrejas. Quando a gente faz, falando do poder da gratidão, pastor, em 2020, a partir da pandemia, que eu vejo que a pandemia foi um divisor de águas no mundo, de onde a gente vê os males crescendo. Eu não imaginava viver para ver tanta coisa ruim acontecendo. E eu digo, nas igrejas onde eu vou, eu pergunto aos irmãos: como que você sabe que você tem a paz de Cristo? Que Ele nos deixou a paz. E todo mundo diz, porque Deus olha por mim, porque eu, Mas o que me faz ter a certeza de que eu tenho a paz de Cristo é que eu não estou em paz com tudo que eu vejo acontecendo ao meu redor. Mas falando da gratidão, em uma dinâmica com um terapeuta lá no CPTL, com a equipe de trabalho da CBM, eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio, nosso diretor executivo, porque não existe gratidão em uma vida que não tem compaixão. Essa semana, no nosso culto lá no trabalho, a colega que levou a mensagem, ela falou de quantas vezes a gente vê Jesus, a palavra de Deus, Tem um momento em que Jesus chama os discípulos para ele se afastarem para o deserto, Eles queriam o momento deles, mas que ele, vendo aquela multidão ali, ele se tocou de compaixão. Então é impossível nós demonstrarmos gratidão, nós vemos a gratidão na vida de alguém, que é uma pessoa grata a Deus, se ela não exerce a compaixão. Porque nós mostramos que somos gratos a Deus sendo gratos à igreja, sendo gratos ao nosso vizinho, sendo gratos. Eu não tenho, o pastor pode me dar a manhã todo, o dia todo, a semana toda, que eu não tenho como relatar para vocês quanto a gratidão. Nós, às vezes, a gente fica pensando numa salvação vindoura e esquecemos de viver a salvação dia a dia. Todos os dias nós estamos salvos. Eu estive com meus netos ali num leito de UTI, que aquele leito de UTI para mim foi uma sepultura. E não foram só 4 dias como Lázaro, foram muitos dias. Ali naquele leito de UTI, eu lembrei do cheiro da morte que eu senti no Brumadinho, porque meus netos beberam, meus netos cheiraram, como eu senti naqueles pedaços de corpos que os bombeiros traziam para a base. Mas ali naquele leito de UTI, me lembrando de Lázaro, eu recebi muita ajuda, como eu recebo até hoje, com tratamento, com medicamento, com malha, com alimentação. Ali eu aprendi a fazer como a palavra diz, guardar em silêncio a salvação que tem no Senhor. Porque não tinha dinheiro de irmãos,
de igreja, mas eu sei que a oração do povo de Deus nos sustentou e até hoje nos sustenta. Assim como a gente reconhece o poder da oração, a gente tem que reconhecer o poder da gratidão. E ali nessa terapia, no CBTL, com a equipe de trabalho, o Edson, nosso terapeuta, ele nos ensinou a criar um potinho da gratidão. Eu até costumo dar de presente uma caixinha com o escrito "Gratidão muda tudo". E com o versículo "Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança". E todo dia a gente colocar ali um motivo de gratidão a Deus. E também sempre ir tirando aquilo para você ler, para te trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. E você agradecer e agradecer e ter forças para aquilo que você está vivendo no presente, né? E ali ele nos indicou um livro chamado O Poder da Gratidão. E a autora deu um exemplo ali, ela disse que conversando com uma mulher numa festa, que a mulher reclamava: o seu casaco é tão lindo, eu com a roupa velha, e ela mal sabe ela que eu estou com a mão aqui no bolso que o casaco está furado, que esse casaco tem mais tempo do que meu tempo de casada. E ela falou que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, esse exemplo dela é muito bom, que você vê uma cesta de fruta, que se tiver uma barata ali, você não come as frutas. E que se tiver um cesto cheio de barata com uma fruta, você não quer aquela fruta. E que assim a gente faz na nossa vida, que você pode ter um dia repleto, receber 1000 bênçãos, mas um problema que acontece, você dá mais valor àquele problema do que às bênçãos que recebe. Né? Então, esse é um livro de cabeceira meu. Eu leio sempre sobre ele. E nesses tempos que a gente está vivendo, ali também, nesse dia, no CBTL, foi feita uma dinâmica em que a gente, os colegas de trabalho, a gente tinha que rodar um em volta do outro e pregar nas costas, sem que ninguém visse, uma característica daquela pessoa. E todo mundo pregou em mim coragem. Mas eu não sou só coragem. E, às vezes, isso de dizerem que a gente é só coragem, a gente perde a coragem de testemunhar, de dizer que como servos de Deus, que como membro de uma igreja, que como missionário, que como mulher, que como mãe, a gente também é fraco. Vocês não sabem o quanto é precioso para mim. Eu ouvi a Rubem, o pastor, dizer: nossa, missionária, que eu me sinto parte dessa igreja desde Barra Longa. Eu não me manifesto no grupo, mas eu leio. Eu até hoje tenho mensagens da época do acidente dos meus netos que eu não tenho coragem de abrir. Eu ainda, agora, é como se a ficha tivesse caído. Né? Mas eu vivo todo dia, meus irmãos, o que está em João 17:1. É chegada a hora. É chegada a hora. É chegada a hora. Eu vou por igrejas nesse interior de Minas, igrejas nossas, em que a gente vê irmãos que não querem que a igreja cresça, em que a gente vê igrejas precisando de revitalização, enquanto a gente podia ter um missionário plantando outra igreja. A gente vê autoridades implorando por abrir uma igreja nossa naquela cidade. Eu enfrento isso no interior. Eu vejo igrejas, irmãos que não querem que cresça, e irmãos fazendo como cachorro, um dia que solta foguete no arraial, que entra para dentro de casa e esconde embaixo da cama. Eu confesso a vocês que tem dias que eu tenho vontade de esconder embaixo da cama, porque o mal só cresce. Mas nós não podemos, como igreja, pensar que nós estamos como que enxugando gelo. Como que enxugando gelo. Né? Porque nós existimos para a glória de Deus. Em João 15, o que está escrito? Como que nós glorificamos a Deus? Dando frutos. Dar frutos. Deixe-me dizer, eu vou já falar de Ruth. Eu estou falando de Ruth. João 15.
aqui no versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Muitos frutos. Amém? Então, que frutos nós temos produzido? Às vezes, glória a Deus, isso aqui é compaixão. A oração, mas nós precisamos ter visão missionária. Eu vejo em Paulo uma vida, nós falamos disso no culto, foi a mensagem sobre uma vida com propósito, planejamento. Vamos visitar os campos, Lagoa da Prata, né? Vamos visitar, vamos lá dar força aos irmãos, ao missionário que está lá, mas vamos à frente. Vamos ter compaixão do povo e vamos planejar avançar, abrir, né? Ainda somos mais de 300 cidades em Minas sem trabalho. Você chegar em um município no Vale do Mucuri e ser recebido por uma equipe de autoridades da cidade e dizer que tem ciúme dos índios, porque nós cuidamos dos índios e que eles na cidade precisam de ajuda também, e implorar para você abrir um trabalho, uma igreja ali. Assim como Noemi um dia saiu de Belém à casa do pão, e Ruth voltou com ela para a casa do pão, nós conhecemos o pão da vida. E o mundo está faminto. Na minha primeira viagem após o acidente dos meus netos, o telefone tocava, eu tinha medo. E por que eu pensei em Ruth aqui? Porque Ruth mostra a gratidão. Quando Noemi insiste para ela ir embora, e ela era uma mulher de família nobre, ela conheceu o Deus de Noemi, mas ela não conhecia a terra. E às vezes a gente quer conhecer os lugares, o que nos vai ser ofertado, de que jeito que eu vou para lá, mas a gente conhece o Deus que quer nos levar para aqui, para ali, para acolá. E isso é muito já para nós. Né? Então, Ruth, quando ela diz para Noemi, vamos lá, deixe-me puxar a fitinha. Todo o livro de Ruth, para mim, esse capítulo 1 e o capítulo 2, né, quando ela já, ou ainda é no 2, mas quando ela diz, não insistas comigo que te deixes, capítulo 1, verso 16, né, e 17, e que não mais te acompanhe, aonde você for eu irei, aonde você ficar eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte a me separar de ti. Meus irmãos, desde o acidente dos meus netos, e também dessa vida missionária no campo missionário, que é a gerência de ação social, como a gente é confrontado com deixa isso. Para que você vai ficar, né? Vai cuidar dos seus netos. Final de novembro, eu indo para uma cidade no Vale do Aço, antes de chegar em Coronel Fabriciano, o telefone tocou, era minha nora. Aí a gente assusta. E meu neto havia caído, porque ele queimou 85% do corpo. Quase furou a barriguinha de tanto que queimou. Ele queimou, o pintinho dele partiu ao meio. Só depois de adulto para operar, e ele sente dor, porque são enxertos de salvar a vida, né? E aqui nele, a última cirurgia não teve jeito, ele essa semana teve um sangramento muito forte, de tanto coçar. Então ele cai muito. Aí a minha nora me ligou que ele caiu e havia acabado de nascer os dentinhos permanentes aqui, os incisivos, e que o médico falou que ele corria risco de perder o dente. Então, né, já com tanta luta, ele ainda fica de janelinha para a vida, não para a vida toda, mas ele não vai nascer mais. Eu falei, mas eu não posso voltar. Eu não posso voltar, porque eu não posso olhar só para os meus, eu não posso nada, na verdade, eu tenho que seguir.
meu sonho é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu não peço nada a Deus todos os dias que não seja: Senhor, enche a minha vida da tua presença. Eu lembro muito das perguntas de Jesus e, sobretudo, essa: o que queres que eu te faça? Tem gente que fala: Senhor, me arruma um emprego, Senhor, me cura disso, Senhor, cura meus netinhos. Eu não consigo. Eu só falo: Senhor, enche a minha vida da tua presença. Porque nós estamos aqui como testemunhas, nós conhecemos o pão da vida. E a gente não pode, como uma lanchonete que tem o melhor lanche da cidade, porque o cara não vai dar a receita, nós não podemos esconder a receita do pão da vida. E Ruth fez uma escolha, porque ela conhecia o Deus. Noemi apresentou esse Deus Todo-Poderoso para ela. Então, eu não posso recuar. A minha escolha é seguir. Eu tenho medo? Tenho. Eu não sou 100% coragem. E ontem aconteceu algo, nessa falta que eu sinto, né? Eu não sei se tem algum irmão, membro de igreja nos assistindo. Depois da pandemia, parece que a pandemia foi a gotinha que faltava para alguns deixarem de ir à igreja. Agora assiste o culto em casa. Mas como eu sinto falta de ter uma função na igreja, como eu sinto falta de abraçar os irmãos, de louvar junto. Eu vou em cultos nas cidades onde eu passo, mas às vezes pregando. Mas a maioria dos dias de culto eu estou na estrada ou eu estou servindo em dia de atendimento, em dia de trabalho com a comunidade. Estou glorificando a Deus, mas eu estou ministrando mais e sendo ministrada menos. E eu não quero estar só cada dia visitando os irmãos. Eu quero ter para onde voltar. Eu não quero só estar no grupo da igreja. Eu quero viver com a igreja, o dia a dia da igreja, conhecer o território onde a igreja está inserida, porque eu fico falando com as igrejas: conheçam o seu território. E aí sempre viajando, e esse ano que eu vou ter mais tempo em Belo Horizonte, eu falei: Senhor, chegou a minha hora. Eu quero congregar fixo numa igreja. E por que aqui? Vocês já cuidam de mim desde Barra Longa, desde a plantação, né? E o campo agora é muito desafiador, porque o que se apresenta para mim? As mazelas, é o estupro de criança, é o tráfico humano, é um idoso, uma pessoa com problema, são problemas que a gente tem que orientar e caminhar com a igreja, porque fazer o bem sem olhar a quem não é mais para a igreja de Jesus. Fazer o bem olhando a quem? Conhecendo, porque às vezes a gente pode estar dando uma cesta básica para uma família onde uma criança sofre abuso, onde um idoso sofre abuso. Às vezes tem idoso dentro da igreja sofrendo abuso, que o membro da igreja nem sabe que aquilo que ele está fazendo com o familiar é um abuso. Não é? Então, eu sinto falta disso. Aí, no fim de janeiro, eu estava aqui, mas aí peguei Covid. E não, você não vai à igreja. Mas chegou na primeira semana de fevereiro, eu já não tinha risco de transmitir, mas ainda estava de repouso, de atestado. Veio a tromba d'água, o conselheiro Pena. Eu entrei no carro com mal-estar, com o corpo doendo e fui. Semana anterior, viajei para Espera Feliz. Fui um dia em Juiz de Fora, no carnaval, levar minha filha. Queria ir na igreja lá, né? Que eu ainda sou mesmo, pastora Luísa. E tive que voltar por causa da minha neta. Passei o domingo em estrada. Semana passada, viajei para Espera Feliz. Na hora do culto, eu estava na estrada. E quando o pastor falou, eu disse: pastor, me leva. Porque aí é um incentivo, né? Porque já vem o cansaço, né? As muitas, porque Noemi insistiu com Ruth, e o mundo insiste com a gente todo dia. A coceira nos ouvidos, né? E os problemas, não, agora é hora disso. E a gente, né? Fala muito: Deus sabe sobre o meu problema, mas eu sei. Examine-se, pois, a si mesmo nesse tempo em que a gente está vivendo. Eu vou voltar para casa, como Noemi disse para Ruth, ou eu vou seguir? Eu tenho que ser grata a essa mulher. Essa mulher me apresentou Deus.
E eu tenho que ser grata a Deus agora cuidando desta mulher. E quando foi ontem, meus irmãos, o meu neto, a semana passada, estava de atestado de dengue. E eu acho que eu peguei a dengue. Eu ontem comecei uma diarreia, meus irmãos, que eu não sabia se eu chorava ou ficava no sanitário, porque eu já tive muitas diarreias, já tive muita dengue. De noite o pastor me passa a mensagem, 8h20 da manhã eu pego você. E eu não vou dizer nada, eu não vou nem pedir oração. Isso que está aqui é soro, eu estou tomando soro. E passei a noite sem dormir. Hoje eu passei um protetor solar cor da pele, que eu estava com o olho roxo, e de madrugada minha filha, eu não estou aguentando, e levantei com enjoo, com diarreia. Eu falei, eu vou ter que ligar para a rua e dizer que eu não vou ir. No que eu peguei o celular, falei, não, Senhor, eu não aceito isso. Eu não vou ficar em casa. Eu não vou me render, porque eu estou tendo a oportunidade. E eu tenho que começar. A hora é agora. Eu vou seguir o Ruth. Eu vou seguir para Noemi, o pastor. E a partir dali eu não fui mais ao banheiro. Eu falei, eu vou descer lá para o portão. E se eu tiver dor de barriga? Estou em jejum por isso, pastor. O jejum é de Deus, não foi meu, não. Porque se eu comesse dessa diarreia, tomei um chazinho ali com a irmã, mas falei, Senhor, eu não vou abrir mão. Estou com dor de cabeça, tomei um remédio ali atrás, o corpo está doendo, o pé está gelado, mas falei, Senhor, eu vou. Porque aí pensando, o pastor falando quem é Jesus, meus irmãos, olha a pergunta de Jesus. Que tenho eu contigo? Tenho eu contigo. A gente fala, eu fui criada vendo, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Anda na minha presença. Senhor, enche a minha vida da tua presença. É o que nós temos que pedir ao Senhor. Porque olha o que Ruth, né? A escolha dela. Porque, meus irmãos, eu não vivi só o milagre da ressurreição dos meus netos, eu estou vivendo de milagres. Eu sei que todo dia que eu acordo posso contemplar a luz do sol, é um milagre. Mas o milagre maior é nós reconhecermos, porque eu às vezes falo, Senhor, o mundo acabou. Eu não sei de nada, mas eu sei que Tu és Deus. É a certeza. Isso não me deixa desistir. Porque o dia que eu falar, não, esse Deus não existe, mas eu sei, todo dia eu peço a Ele. E Ruth era uma mulher cheia da presença de Deus. Eu vejo na vida de Ruth uma mulher grata. Eu vejo ela exercendo a gratidão ao decidir cuidar das... Porque geralmente o que as piadas que fazem com relação à nora? Essa nora é uma mala. Não, a sogra. A nora fala da sogra. Porque aquela mulher olha as perdas. Ela perdeu o sogro, ela perdeu o cunhado, ela perdeu o marido. Imagine uma mulher nessa posição naquela época. Não? Eu poderia ter muitos motivos. Eu estou fazendo terapia, porque eu comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade. Né? E a gente é mãe, a maternidade é o calcanhar de Aquiles da mulher. E o preocupar com meu filho. Eu tenho buscado ao Senhor descansar nele, porque eu sei que meu filho e minha nora se culpam. E meu filho tem achado a vida um fardo. Não é bom para uma mãe. E é um menino temente ao Senhor. Então, eu sei que eu preciso caminhar ao lado dele. Eu preciso dar testemunho, ser força, dar força para ele, ajudá-lo enquanto ele precisar. Mas eu tenho que seguir o chamado. Eu não vou glorificar a Deus babando meus filhos, achando que eu tenho que estar ali para a hora que ele suspirou de dor, eu estou ali. Não, eu vou glorificar a Deus dando frutos. E Ruth dá frutos. Isso aqui é um fruto da gratidão. Eu conheci Deus com esta mulher. Agora eu vou agradecer a Deus, ser grata a Deus cuidando desta mulher.
E a gente vê ela continuar recebendo de Deus, né? Deus recompensando, porque a gente não fala que gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão, não é? É a vida da gente, porque você vê Ruth ir para um campo, aí no capítulo 2, Ruth diz, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Eu penso ela dizendo, eu tenho que sustentar essa mulher. Eu tenho que cuidar de Noemi. Então eu vou pedir, eu vou para o campo pedir. E enquanto ela estava recolhendo ali, ela recebeu a bênção dobrada. Imagina uma mulher viúva naquela época. Então, ontem eu pude fazer uma escolha como Ruth. Não, eu não vou contar para a Rúbia que eu estou com diarreia, que eu estou passando mal. Eu sei que ela vai pôr no grupo, como ela pôs pedindo oração para o pastor. Mas era um momento de eu e Deus. Eu e Deus. Porque a igreja está orando, está orando, está orando. Mas se eu não tomar a decisão, a nossa vida é feita de escolhas. A rua onde moramos, a casa onde moramos, o bairro onde moramos, os amigos que escolhemos. Se escolhemos assistir um culto pela internet, ou se escolhemos estar em comunhão com a igreja e testemunhar de que é na fraqueza que o Senhor nos fortalece. Que não existe coragem nenhuma em mim, e nem existia coragem em Ruth, que era uma princesa antes. De falar, não, eu não vou para a terra dessa mulher, ela me apresentou Deus, mas eu vou gerar frutos aqui mesmo. Ela foi à frente, não pela coragem natural dela, mas pela coragem, o poder de Deus que operava na vida dela. E assim eu sigo. Eu me sinto cada dia impotente, incapaz. E às vezes as coisas acontecem que eu falo, Senhor, obrigada, eu sei que é o Senhor. Eu de mim mesmo nada posso. E eu não coloco a cabeça no travesseiro e durmo em paz. Porque o mundo está clamando. E nós temos a resposta. Nós não podemos dizer que não temos. Às vezes a gente tem medo. Como o projeto Vida na Estrada, um dia uma dentista, em 2 dias de trabalho, ela ganhou 21 vidas para Jesus. Olha só, ela terminando o atendimento, pronto. Eu vim aqui para falar, para poder ajudar você um pouco na sua saúde bucal, mas eu quero falar com você do que Deus fez na minha vida. E quando ela terminava, ela falava, eu quero saber se você também quer aceitar esse Jesus. E ali a pessoa já começava a chorar, a falar dos seus problemas. Um instrumento de Deus. E as pessoas saíam lá de dentro dizendo, eu vim aqui ser abraçada por um anjo. Uma manicure, uma irmã, eu conversando, preparando os trabalhos na região da Caparaó, cidadezinha pequena. Irmã, e aí, o que você faz? Minha vida é muito apertada, eu corro muito, que eu faço salgado, que eu cuido da minha mãe, que eu trabalho ali. E na igreja? Irmã, ainda não faço nada na igreja. O tempo muito cheio, né? E esse dia ela se colocou como voluntária para fazer unha. E a gente tem uma ficha, onde a gente cadastra ali para conhecer a realidade daquela família. E ali, batendo papo, ela foi pintar a unha de uma menininha de 9 anos. E a menina começou a chorar, porque uma tia dela estava com câncer. E aí, uma conversa vai, conversa vem, né? A menininha falou que estava vendendo os brinquedinhos que ela ganhava, era família carente, para ela comprar uma peruca para a avó, que a avó estava com câncer. Um simples diálogo, pintando uma unha com criança, detectou-se uma família cheia de vulnerabilidade. E que pessoa, que família que não quer conhecer o Jesus de uma pessoa que não chega lá e só entrega uma cesta básica? Porque às vezes a gente nem olha no olho de quem está recebendo a cesta básica. Meus irmãos, quantos resultados abençoadores só de ligar para a pessoa que a gente atendeu para desejar um feliz aniversário. Eles, nossa, como é que vocês sabem o dia do meu aniversário? Eu, no supermercado, o pastor falando de mercado, o pessoal me chama de preciosa, porque eu chamo todo mundo de preciosa.
Eu no mercado, conversando com a moça do caixa, eu falei, Preciosa. Aquela moça mudou completamente. Aquele Preciosa tocou nela tão forte que ela não sabia se ria ou se chorava. Então, né, a nossa palavra, a gente ser cheio da presença de Deus, vai fluir naturalmente. Então, do meu testemunho, de tudo que eu tenho vivido, eu sei que eu ainda tenho túmulos, sepultura, num louvor aqui agora falou, me tira dessa cova. O mundo está uma cova. E a gente não está ali à toa. Nós precisamos. Os confins da terra é o nosso bairro. Os confins da terra é a rua onde a gente mora. Às vezes, os confins da terra é o quarto ao lado do nosso. Quanta luta com as nossas famílias. Né? Então, o meu pedido a Deus para vocês essa noite, essa manhã, essa igreja que eu amo, é que vocês desejem todos os dias serem cheios da presença de Deus. E vocês vão fazer proezas nesse lugar onde a igreja existe e por toda Minas Gerais, vocês abraçarem, planejarem, vamos alcançar tal cidade, nós vamos investir, nós vamos pela fé, porque Ele é o dono da obra, Ele é que paga a conta, mas a gente tem que estar junto. Né? O banco do reino não é só de um proprietário, nós somos sócios, na visão, na compaixão e no desejo de glorificar a Deus, na certeza de que é por isso que eu estou aqui, para mais nada, só para glorificar a Deus. E não esquece de mim, pastor, insista para que eu venha com o Senhor. Fala, não, Dorothy, não tem meia conversa. Você está aí, está lavando roupa, está com seus netos, vamos para a igreja, depois você almoça com eles. Tá, eu vou fazer como Ruth, mas dessa forma. Não desista de mim. Né? Não manda eu ficar em casa porque eu cheguei de viagem cansada. Me traga, me envolva. Eu quero ser parte disso aqui, que eu sinto falta disso. Obrigada pela oportunidade, meus irmãos. Deus abençoe. Amém, igreja? Vamos a salvar, uma salva de palmas a Deus, agradecendo a palavra. E eu espero que você tenha sido tocado pela palavra de Deus. Não temos motivos de não agradecer a Deus. A Dorothy não sabe que na passagem de ano, que nós não tivemos, por causa da enchente, mas tivemos agora, nesse mês de fevereiro, né? O nosso culto de gratidão a Deus, onde foi distribuído os potes de gratidão para quem estava aqui. A Boca já tem feito isso há alguns anos. E como é bom saber que Deus é bom. E a gente abre aquelas que potinho vai vendo como que Deus é bom. Eu sei disso tudo. O dia que a minha netinha foi desentubada, 4 meses depois, eles ficaram quase 6 meses dentro da UTI. Tiraram o tubo, mas ela ficou com a tráqueo, né? Aí foi ensinando a fono a ela colocar o dedinho e falar. Sabe qual foi a primeira coisa que a minha neta disse, meus irmãos? Bem que a vovó diz que Jesus é o maior dos médicos. Amém? Vamos orar? Quero chamar você à frente aqui, tem um motivo de gratidão depois dessa mensagem poderosa de Deus. Vem aqui para frente. Eu te adoro a descer, receber os irmãos ali, e eu vou estar orando nesse motivo de gratidão a Deus. Pode ficar aqui bem aqui na frente. Vem, irmãos, vem para frente. Vem para perto da missionária. Louvado seja Deus. Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus. Somente o soberbo orgulhoso não sabe agradecer ao Senhor. Mas todas as outras pessoas, cristãs ou não, quando percebem a mão do Senhor, eles louvam teu nome agradecidos. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, com o coração agradecido pela palavra que o Senhor nos trouxe. E que veio à nossa memória tantos motivos de gratidão.
primeiro deles é ter conhecido o Senhor em Cristo Jesus como nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. E depois tantas outras coisas têm acontecido. O Senhor retire dos nossos lábios a murmuração, a ingratidão, e que em todas as coisas sejamos gratos ao Senhor. Aceita a nossa gratidão agora de louvor e adoração, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por aquilo que nós nem recebemos, mas sabemos que está guardado no Senhor, no tempo certo, na hora certa. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão vendo e verão esse vídeo possam receber do Senhor essa palavra de salvação, de entregar a vida a Jesus, e os salvos de gratidão, e o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do poder do Espírito Santo seja sobre todo o teu povo agora e sempre. Amém, amém, amém. Pode se sentar, e você que está na internet, que Deus abençoe. Até a próxima. Divulgue esse canal, divulgue essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.